Vamos agora já tomados café, né, e tudo, nós vamos voltar ao trabalho. Nós vamos agora receber o nosso preletor que faz o fechamento do nosso primeiro treinamento, de muitos que, se Deus assim permitir, os diáconos. Vamos receber o diácono Eliezer Pedrosa, falando lá direto de João Pessoa, na Paraíba, que vai estar tratando conosco. Ele mesmo vai orar e ele mesmo já vai dar prosseguimento a isso, né? Fique atento aí, participe mais uma vez, falamos que está sendo gravado e que você pode interagir pelo e-mail, solicitando palestras e outras coisas que você colocar. E se você entender o que nós estamos pretendendo como Conselho Social, a IPB vai ser uma grande parceira aí na sua igreja local, na sua junta diaconal, para estar apoiando os nossos diáconos do Brasil e as irmãs esposas de diáconos, as irmãs que cooperam também do lado do diaconato auxiliando. Então, a todos nós, queridos, seja bem-vindo, Eliezer. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai glorioso, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso tudo, Pai. Sem Ti nós não somos nada. Nós te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos aqui, mesmo distante, Pai, mas Tu providenciaste através da ciência esse meio para que possamos nos comunicar. Obrigado pelo dia de hoje, pela saúde, pelo bem-estar, pela esperança que nós temos em Ti, ó Deus. Muito obrigado. Dai-nos, ó Pai, discernimento para fazer o Teu trabalho nessa noite, levando aos nossos irmãos diáconos e aqueles que nos acompanham, Senhor, aquilo que Tu queres que nós levemos, ó Pai. Por isso nós nos colocamos em todos os momentos, Pai, totalmente dependente de Ti. Nos abençoa, nos dá o caminho, nos dá a luz e nos dá a capacitação. Assim nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive, viverá e reinará para sempre. Amém. Meus amados, primeiro eu gostaria de saber se todos estão me vendo, se todos estão me ouvindo, porque isso é muito importante, né? Nesse tipo de... Tá tudo bem por aí? Tá, né? Ouvindo sim, vendo não. E agora, tá vendo? Ainda não, né? Mas não vamos... Estou vendo e ouvindo perfeitamente. Pronto. Eu gostaria que a irmã nos colocasse, começasse aí o nosso PowerPoint, para que eu possa começar já a falar. Nós vamos falar hoje nessa oficina, vamos falar sobre a instituição dos diáconos, que eu vou falar muito pouco, porque desde o reverendo Roberto Brasileiro até o Cristiano foi falado e a gente já conhece um pouco. Então eu vou falar quem é o diácono, né? Um estudo que nós temos feito, a missão do diácono... Aqui a gente não está vendo, não. Não está aparecendo. A visão calvinista sobre a diaconia, o modelo diaconal presbiteriano e as ações diaconais junto aos da fé e à comunidade. Eu queria saber se está havendo dificuldade, se não está sendo, o pessoal não está vendo. Alguém disse que não estava vendo, é isso? Estou vendo e ouvindo bem. Então, qualquer coisa, por favor, comunique, eu vou dar continuidade. Então, vamos à tela. Eu não estou vendo. Não está passando, meu diácono, está passando, viu? Eu não consigo ver aqui, irmão. Eu vou voltar novamente, tá bem? Eu vou voltar novamente. Não se preocupe, não. Eu vou voltar novamente, tá bom? Só um minutinho, viu? Tá bom. Vamos começar tudo do começo, como disse. Pegou agora mais na bem visível. Estão vendo agora? Então, isso, irmão, perfeito, perfeito. Não existe nada de personalismo nisso que vocês estão vendo. Eu sempre que faço essa palestra com
os diáconos me convidam e tal, eu sempre boto essa tela como primeira, porque eu gosto de apresentar a minha família. Então, aí eu estou nessa foto, eu, minha esposa, minha filha, Carolina, que é médica, mora em Natal, meu filho, Eliezer Júnior, que trabalha em Recife, é funcionário público, e o outro filho meu, que é Josué, que trabalha no Canadá, engenheiro de software. Todos são servos do Senhor. E eu falo isso pelo seguinte, porque há 23 anos atrás, eu vivia totalmente no mundo, né? Com vícios, bebida, prostituição e tudo mais. E há 23 anos atrás, um irmão de outra cidade me fez um convite para eu participar de um encontro de casais com Cristo, que eu já tinha negado várias vezes. Eu já tinha renegado várias vezes esse encontro. E nesse dia, Deus tocou no meu coração. Eu fui para esse encontro de casais. E lá, no primeiro dia do encontro de casais, me deu uma motivação de choro muito grande. E a partir daquele momento, eu fui convertido. As pessoas se dizem que se converteram. Eu não me converti, eu fui convertido pelo amor de Cristo. Então, eu gosto de mostrar essa tela aí com uma gratidão a Deus e também para mostrar aos irmãos o poder de Deus. Eu era uma pessoa como eu vivia e hoje eu estou aqui. Não sou preletor, não sou um simples diácono, não sou ninguém importante, mas estou aqui falando para vocês. Então, isso é uma gratidão muito grande que eu tenho a Deus. Eu agradeço a Deus pela minha família. Se não fosse essa conversão há 23 anos atrás, eu acho que essa família hoje estaria dilacerada. Pode passar, irmão. Pode passar a próxima tela. Viu, irmã Ana? Isso. Aqui nós começamos aqui com... Essa primeira tela aqui é para a gente demonstrar como é que hoje é consagrado os nossos diáconos, né? Então, você veja que os presbíteros e os pastores, o pastor da igreja, ele faz aquela imposição de mãos, como lá no início foi feito para que sejam consagrados esses homens. Então, é só para demonstrar. Vamos para outra. Aí tem uma grande pergunta: quem é o diácono? Quando eu pergunto isso, quando eu vou transmitir essa palestra, eu pergunto, todo mundo responde. O diácono é o servo. Com certeza, o diácono é o servo. Como Jesus Cristo também foi, como todos nós somos. Mais na frente, na outra, não nessa tela que vem, mas na outra, eu vou falar um pouco sobre isso. Primeiro eu quero falar sobre a instituição dos diáconos. Eu não vou falar o que queria falar, porque já foi bastante falado. Eu queria chamar a atenção só para 3 coisas aí. Primeiro, essa palestra que nós fazemos, o objetivo maior dela é tentar ajudar para que o nosso corpo diaconal comece a ter uma autoestima melhor. Hoje os diáconos e a própria igreja em determinados locais vê o diácono como apenas um puxador de bancos na igreja, ou então aquela figura que fica lá na frente e parece até o porteiro. O diácono, o ministério diaconal, é muito mais do que isso. E o outro ponto que eu queria falar nesse aspecto aí também é com relação a essa briga. O termo é esse mesmo, briga, que existe entre o diácono e o presbítero. Em várias igrejas é uma briga tremenda e existe aquele equívoco de achar que é uma escala, né? É uma escala. Diácono, presbítero, e tem uns até que diz pastor e depois Jesus. Porque do jeito que a concepção era como se fosse assim, né? Diácono, presbítero, pastor, não é assim. Na nossa igreja, na igreja de Jesus, não existe hierarquia. Não existe hierarquia. Todos são servos. Agora, atentai bem para o que eu vou falar. Cada servo tem o seu papel na igreja. Cada servo tem o seu momento de atuar. Por exemplo, o pastor, que é o docente da igreja, o pastor é o docente da igreja, então ele é a figura, é o presidente do conselho da igreja. Os presbíteros são os administradores. E os diáconos trabalham no serviço e na misericórdia. Agora, os presbíteros, tem um dos papéis do presbítero é fiscalizar o trabalho diaconal. Isso não quer dizer que ele é mais importante do que o diácono, que ele é chefe do diácono, não existe isso. Então, eu queria deixar isso aí claro para a gente partir para outro ponto.
Com a instituição dos diáconos, como vocês viram, então o trabalho, o Ministério da Palavra, ele cresceu profundamente, e não foi só em Jerusalém. Não foi só em Jerusalém. Eu estou deixando esses versículos aqui, irmão, depois vocês verificam aí, com calma, olhem em casa, esses versículos aí, todos eles falam do crescimento da igreja depois da instituição dos diáconos. Então você vai lá em Atos 6, 7, tem lá a igreja e a pregação em Jerusalém cresceu. Aí, Atos 9, 31, expansão através da Palestina. Parte 3, expansão da igreja na Antioquia. Parte 4, expansão da igreja na Ásia Menor. Atos 19, expansão da igreja para a Europa. Tudo isso passou a acontecer depois da instituição dos diáconos, porque os discípulos ficaram mais compenetrados, mais concentrados e se preparando para pregar a palavra, trazer a boa nova para as multidões, né, que seguiam Jesus. Pode passar, irmão. Pode passar, viu, irmão? Aí eu falei, quem é o diácono? Até o irmão já falou antes também, o irmão Cristiano, o que significa a palavra diácono. Diácono é um substantivo masculino que procede da palavra grega diáconos. Esta palavra, meus irmãos, ela ocorre 31 vezes no Novo Testamento, podendo significar servo, que é o mais citado por todo mundo, garçom, não estranho com algumas palavras, porque no passado o garçom tinha outro significado. Hoje o garçom é que as pessoas vivem no bar, servindo bebidas, tal, etc. Ou então, mas a palavra garçom, ela tinha um sentido mais humano naquela época, né? Ministro, lá em Romanos vocês vão ver isso, auxiliar e oficial. Então, esse termo diácono, ele pode significar tudo isso. Então, depois os irmãos dão uma olhada aí, para poder conferir isso aí que nós estamos colocando. Pode passar, irmão. Vamos falar agora um pouco sobre a missão do diácono. Eu quero dizer aos irmãos que esse trabalho que eu estou apresentando é um trabalho sintético. É muito vasto o tema e as investigações e o alcance do trabalho diácono é muito vasto. Eu fiz apenas sintetizei algumas coisas e também fiz um material auxiliar que depois vocês também vão poder ter acesso. Então, a missão, o diácono, ele também tem a missão da pregação da palavra. A gente está vendo essa foto aí, é uma foto clássica, em cima de um púlpito, né, um pastor pregando, mas não é só o pastor. O pastor, ele é o presidente da igreja, ele é o mais importante no ponto de vista de representatividade, mas qualquer crente pode pregar a palavra. Aí eu pergunto, onde podemos pregar a palavra de Deus? Em qualquer local, meu irmão. Se você é um crente, se você é um diácono ou não, você pode levar a palavra para qualquer pessoa, em qualquer canto, onde você estiver. Até dentro do banheiro do sanitário público, você pode pegar a palavra de Deus. E como pegar a palavra de Deus? Com simplicidade, fiel ao que está escrito nas Sagradas Escrituras, né? Mostrando a boa nova, mostrando o caminho da salvação a qualquer pessoa que estiver próximo de você. E quem deve pegar a palavra de Deus? Eu já disse antes que qualquer um de nós que fomos convertidos um dia para seguir o Senhor Jesus. Então, essa é a missão do diácono, é uma das missões do diácono. Pode passar, irmão. A misericórdia é outra missão do diácono. A misericórdia, Deus, ele se irava quando alguém deixava de socorrer um pobre, Deus se irava mesmo e prometia, ai daqueles que abandonaram as viúvas, né, os órfãos, porque eu farei o mesmo contigo. Em outras palavras, Deus diz isso lá em Deuteronômio. Lá no estudo que eu deixei, tem citado esse versículo. Essa tela aqui é só para eu poder me orientar. Então, a misericórdia, ela não se resume a distribuir uma cesta de Natal, uma cesta básica. A misericórdia, ela abrange todos os setores do ser humano. Então, aqui, nessa foto que os irmãos estão vendo aí, eu sempre pergunto também nas palestras,
Qual a coisa mais importante nesse momento? Algumas pessoas acham que é a cesta básica, outras acham que é o relógio do rapaz, tá, etc. Mas a coisa mais importante aí, meus irmãos, é o olhar dentro do ser humano. A cesta básica, se ela cair aí nesse momento da mão desses dois diáconos, se ela cair no chão, é mesmo não ter caído nada. O amor que está sendo transferido de um para o outro e de outro para os dois é algo, assim, imensurável. Quem entregar uma cesta básica, todo mundo entrega, principalmente agora, em época de eleição, né, as pessoas têm algum interesse, vai lá e entrega a cesta básica, escondido, entrega e tal. Aqui não, aqui é um ato de misericórdia. Além de você estar olhando o momento, você está olhando a pessoa, aquele ser humano. Então, não é só a questão de entregar, ter os cuidados integrais, etc. Nós temos aqui também como missão diaconal o evangelismo, a evangelização. Você veja essa foto, nós estamos mostrando aí um ambiente de profunda pobreza material. Com certeza esse povo aí é esquecido. Esse povo é esquecido, vive no esquecimento. E o pior de tudo, meus irmãos, é que eles não têm uma coisa que é mais importante, o conhecimento da palavra. Então, a partir do momento que nós, diáconos, nos propomos aí evangelizar, nós estamos libertando essas pessoas. Num local como esse, quando chega a palavra de Deus, tudo se transforma. Todas as coisas materiais passam a ser simples, né, descartáveis, e a vida se transforma, as pessoas se sentem felizes e libertas. Então, é uma missão nossa também evangelizar. Pode passar, irmão. Outra missão, eu quero contar uma história aqui, essa foto também é muito importante. Olha, falta. Inclusive a irmã Ana deve conhecer essa família aí. A missão nossa também de ser solidário com as pessoas. Nesse grupo aqui, tem aqui o seu Ivan Bezerra. O seu Ivan Bezerra é um nome muito conhecido na Paraíba. A família dele toda evangélica, pai de pastores, pai de missionário, pai de diáconos, esposo de Dona Dulce da SAF. E esse homem, o único da casa, da família que não era crente, era ele. Certo? E só ia para a igreja em festa, Dia dos Pais, Natal, porque tinha, né, aquele jantar, aquela coisa, então ele ia para lá. Mas ele nunca se propôs a ser membro da igreja e ser batizado. E o seu Ivan Bezerra ele já tinha um olho cego, e ele fez a cirurgia no outro olho. E nós fomos visitá-lo, né? Nós chegamos lá, fomos visitá-lo, e ele ficou surpreso, né? Puxa vida, mas a igreja não me esqueceu. A igreja não me esqueceu. Ele começou a falar de Deus, começou a dizer a gente que ele só estava vendo naquele momento que tinha sido uma obra de Deus. Então, para nós, da diaconia, não temos dúvida de que aquele momento foi um momento encomendado por Deus. E ele falou de Deus, e ele exaltou o nome de Deus. Ele morreu o ano passado. E eu disse à família dele que eu tenho certeza que ele teve um encontro com Deus nos últimos momentos. Então, isso é ação diaconal, isso é missão diaconal. A gente pensa que o diácono é só aquela pessoa que fica lá na frente, mas nós temos um papel importante também nesse campo. Momentos difíceis, estar presente, conforto espiritual e esperança no Senhor. Nós fomos levar para seu Ivan Bezerra esperança no Senhor. E o principal é que ele disse, a igreja não me esqueceu. Naquele momento, a junta diaconal era a igreja. Pode passar, irmão. Missão, né? Ação social. Olha, eu dou exemplo da minha igreja, né? Às vezes a pessoa chega lá no bairro, onde é que fica a igreja presbiteriana? Muita gente não sabe onde é que fica a igreja presbiteriana de Jaguaribe. Mas se chegar uma pessoa e perguntar onde é que fica o Mundial Lanches, o Mundial Lanches é um cachorro-quente que fica ao lado da igreja. Todo mundo o conhece. Então, a ação social, ela é importante porque ela marca a presença da igreja na comunidade, ela presta um serviço à comunidade e ela apresenta a palavra de Deus naquele momento também. A nossa ação social, que eu falo aqui, esse formato,
de você ir de manhã, isso com preparação, com tudo mais, ir de manhã, fazer o trabalho, cortar cabelo, exame de vista, tirar documento, tudo isso é factível, certo? Fazer esse serviço e, ao mesmo tempo, convidá-los para, à noite, participar de um culto ao ar livre, etc. e tal. Por quê, meus irmãos? O padre é conhecido no bairro, né? O sacristão é conhecido. Por quê? Muitas vezes o diácono não é conhecido, o pastor não é conhecido. Falta a gente sair da igrejinha, como você diz, né? Da igreja e agora fazendo aquela paródia, da igrejinha e ir para a rua, se encontrar com o povo, apresentar a palavra de Deus. E essa é uma forma também muito agradável, né? É uma forma muito agradável de você prestar o serviço, estar presente. E é a junta diaconal que tem o papel de coordenar isso aí. Evidentemente que aí temos o conselho, tem que ser autorizado por ele, tem que ser tudo conversado com ele, mas é papel da junta diaconal fazer esse desbravamento. Pode passar, irmão. Eu estou um pouco ligeiro assim, meus irmãos, porque o tempo é muito... Né, quando a gente menos espera, passa o tempo, né? Aqui enganchou um pouco, né? Agora não sei o que foi que houve. Pronto, abriu. Missão da diaconia. Ordem no culto. Pessoal, para que o pastor suba lá o púlpito para fazer a pregação, é preciso que tudo esteja funcionando dentro da normalidade, dentro da ordem, da decência. E é nós, diáconos, que temos que garantir isso aí. Nós temos, já foi falado antes, nós temos que fazer a preparação, chegar antes, ou então no dia anterior, mas sempre quem está de plantão chegar antes, né? Depois, fazemos a recepção e o acompanhamento, principalmente daquelas pessoas que estão chegando pela primeira vez. Eu botei essa foto aí de propósito. Nessa foto aí nós podemos ver uma igreja onde a maioria das pessoas são idosas. E essas pessoas, às vezes, são visitantes. Você imagine aí, eu convidar uma pessoa para ir para a igreja, e eu vou para a igreja, chego lá com essa pessoa, e o chão estava molhado, por um motivo ou por outro, o chão estava molhado. E a minha convidada, o meu convidado, escorregou, fraturou uma perna, fraturou a bacia, teve um incômodo qualquer, apenas um arranhão. Quer dizer, o que é que essa pessoa vai sair dizendo? Me chamaram para conhecer Jesus, para participar de um culto, chega lá, uma desorganização dessa, eu quebrei minha perna, etc. E tal. Então, nós temos que ter a preocupação de preparar, de ter o cuidado com a instalação, com tudo, para que não haja nada que atrapalhe. E na questão do acompanhamento, também eu quero falar sobre o acompanhamento, eu quero falar também sobre as pessoas que estão participando do culto, né? Já vi muitas brigas, viu, irmão? Infelizmente, muita briga porque a criança dá um grito lá, o pai perde o controle, o diácono vai abordar e, às vezes, a família fica chateada, né, etc. e tal. Então, o acompanhamento para que a gente possa garantir que aquele culto vai estar mantido. E ficar atento, muito atento com o pastor. Olhar para o pastor para saber o que é que está acontecendo, se está precisando de alguma coisa. Alguém que pediu alguma coisa, então você tem que estar ali. Então, a ordem no culto é muito importante e depende muito do nosso trabalho, é missão nossa. Foi falado também isso aí, a questão da postura, né? Essa foto aqui, pessoal, infelizmente não é uma foto, assim, vamos dizer, espontânea. Essa foto aí, nós tiramos ela justamente no dia que, para usar aqui no trabalho, mas geralmente o diácono não está tão organizadozinho assim, mas o ideal é isso, estar organizado, atenção, reverência, a apresentação pessoal é fundamental. Certa vez um diácono foi orar agradecer pelos dízimos e ofertas, e ele estava vestido com a camisa do Flamengo. Não tenho nada contra o Vasco, nem contra o Flamengo, ele estava com a camisa do Flamengo orando, quer dizer, não pode, não existe isso, né? Mas aconteceu, certo? Então, o padrão é esse, bem vestido e tal, e cada um colocaram nas suas posições, dependendo da igreja, da geografia, né? Nós temos, inclusive, o diácono flanelinha, aquele que fica lá fora, tomando conta dos carros, porque antigamente os carros terminavam o culto, os carros estavam arrombados, seus toca-fitas e tudo mais. Então, isso é muito importante que a gente
dê essa segurança, inclusive para os visitantes também, né? Pode passar, irmão. Podeis passar. Nós saímos um pouco dessa questão, agora eu trouxe um texto aqui, meus irmãos, esse texto depois, os irmãos podem ver também aí, vai estar aí disponível, que fala sobre diaconato, o ministério social da igreja. Esse texto é sobre a visão de João Calvino sobre a diaconia. O reverendo Roberto Brasileiro, hoje, né, eu até fiquei assim, surpreso, grato, né, inclusive, porque ele tocou nessa questão da visão de Calvino, assim, de uma maneira. Quando ele começou a falar, eu disse: olha, metade da minha palestra já foi. E foi com a autoridade do presidente do Supremo Conselho, né? Então, o Calvino, ele. Pode passar, irmão. O Calvino, eu peguei esse recorte aqui, né? Pode passar, viu, irmão? Pode passar para a próxima tela. Aqui, mas não vou ler tudo, porque assim aí ele é um recorte. O outro aspecto da responsabilidade social da igreja era a assistência social. Aí subentende que ele estava falando sobre outras coisas, né? E entrou nisso aqui. A igreja, segundo a teologia social de Calvino, deveria envolver-se ela mesma no cuidado dos pobres, dos órfãos, das viúvas, enfim, dos necessitados. Agora, veja o que é o mais importante, né? E isto sem fazer distinção entre os da igreja e os de fora. Ou seja, a assistência social da igreja deveria contemplar, inclusive, os estrangeiros e refugiados que chegavam em Genebra. Nós estamos falando aí do século XVI, né? Mas a igreja não mudou, ela melhorou, né, seu procedimento. O ensino de Calvino sobre isso, sobre esse ponto, é vasto. Ele trata do uso e desfruto dos bens materiais e se dedica especialmente a expor o ensino bíblico sobre o pobre e o rico e sobre a prática das esmolas. Só um pequeno comentário aí, irmãos. Então, Calvino tocou nessa tecla, na questão da consciência. Se Deus, ele me abençoou, eu tenho por obrigação de abençoar meu irmão que está ali carente, está necessitando. E antigamente existiam as esmolas, né? Que as esmolas naquele tempo também era uma palavra não é tão pejorativa como é hoje. Esmola naquele tempo era auxílio, ajuda, socorro. Hoje você quer xingar uma pessoa, você chama ele de esmoléu. Naquela época não, naquela época era um ato, né, cristão, era um ato assim de solidariedade. Então o Calvino ele batia nessa tecla. Se você tem um carro, então você foi abençoado, então você tem que abençoar outras pessoas. Por que é que você sabe que o seu vizinho, o seu irmão está lá, você pode dar uma carona a ele, você pode oferecer o carro a ele em determinado momento de necessidade, você não faz. Por favor, antes, né, irmão? Voltando aí. Passou duas aí. Não. Passaram duas telas, dá para a senhora voltar? Sim. Então, o órgão encarregado do Ministério Social da Igreja, diz Calvino, é o diaconato. Foi Calvino quem primeiro resgatou esta função bíblica do ofício diaconal. Ele ensinou que os diáconos eram ministros eclesiásticos encarregados de toda a assistência social da igreja. Está lá em Atos 6, 17. Então, eu não vou avançar, pode passar outra tela. Naquela época, as pessoas, hoje em dia, irmãos, hoje em dia nós temos aí pandemia. Nós temos uma pandemia aqui, hoje, chamada Covid-19, que já matou, segundo informações aí, já matou quase 160 mil pessoas no Brasil. Naquela época, as pandemias, as epidemias, matavam 10 milhões de pessoas de uma vez só. Não era um negócio de 7, 8 meses. Chegava uma pandemia, não tinha recurso nenhum e matava 10 milhões. E as igrejas, elas trabalhavam nessa área, os irmãos iam para os hospitais como voluntários. Tinha irmãos que a igreja fazia padarias para os irmãos fazer pão e distribuir com a população, sempre com a diaconia no meio. Hoje a gente tem uma pandemia, tudo bem, a gente não está satisfeito com isso, mas naquela época era assim. Então a diaconia... Vamos lá, pode passar outra, irmão, vamos adiantando aí.
Pode passar. Eu estou na responsabilidade, ponto 1, administração dos bens destinados à comunidade. Eu vou falar isso aí, essa parte aí, porque tem lá no material. Eu vou falar aí. Pode voltar. Também que era colocado que a administração dos bens destinados à comunidade era papel também nosso, papel da diaconia. Lembrando, irmãos, que a igreja ela não tinha obrigação nenhuma de socorrer as pessoas dessas pandemias, os feridos de guerra, os fugitivos, mas isso era um dever do Estado, como ainda é hoje. Mas a igreja fazia isso por amor, e as juntas diaconais à frente desse trabalho. Pode passar mais. Também uma das coisas que era citada muito por ele é a questão da distribuição de forma justa e igual, né? Entre os necessitados. Os diáconos cuidavam que todos os genuinamente carentes tivessem participação igual nos bens destinados aos pobres. Não havia aquele jeitinho, aquele privilégio, etc. Então, era isso aí que era uma das exigências, né, da época, né? Pode passar. Visitação e cuidado aos doentes também era uma tarefa muito importante desenvolvida pelas juntas diaconais, né? Isso aqui tudo é palavras de Calvino, escritos de Calvino. Eu estou só aqui, esse texto aqui eu peguei e coloquei. É necessário observar que no pensamento de Calvino, o Ministério Social da Igreja era de apoio ao Estado. Cabia ao governo civil cuidar dos pobres, doentes e necessitados. É aquilo que eu falei, né? Mas como se tratava de uma tarefa de enormes proporções, a Igreja vinha como apoio auxiliar, dando ela mesma assistência social onde necessário. Pode passar. Pronto, então nós terminamos aí um pouco sobre... Vocês vão ter esse material, por gentileza, vejam, o anterior. Nós vamos falar agora, pessoal, um texto que está lá no manual, né, da nossa igreja, que poucas pessoas, poucos diáconos leem. Eu digo isso porque eu já fiz um trabalho e constatei ser pouco lei. Pouco lei esse manual, que fala sobre o modelo diaconal presbiteriano, e pouco... É a primeira, sim. Não, é a primeira lá, né, professor? É a primeira. A primeira. Está na primeira, né? Não, antes tem... Artigo 1, artigo 1. É porque eu vou fazer um preâmbulozinho rápido aqui. Então, muitos diáconos não leram isso aqui. E tem os diáconos também que não conseguiram ler até hoje. Eu conheço diácono ainda hoje. Hoje não, né? Porque a gente já... Mas existe diácono que nunca leu Atos 6, de 1 a 7. Às vezes o diácono tem aquele jovem na igreja, ou então adulto, muito atencioso, muito prestativo, aí já chega ali alguém e diz, isso aí vai ser um bom diácono. Aí já bota ele para ser diácono, é votado, é eleito, porque é muito querido por todo mundo, e quando vai ver, a pessoa não está ainda com aquele preparo, né? Às vezes a pessoa adquire com facilidade, quando tem o dom, quando é um chamado, mas tem esse que não tem, então fica patinando e às vezes até desiste. Então, eu vou ler isso aqui, eu vou ler literalmente, né, porque é o modelo diaconal presbiteriano. No artigo 1, ele já explica, né, que a junta diaconal foi constituída de todos os diáconos da igreja e tal, e cita isso aí. Cita o artigo lá no manual e etc. Pode passar isso aí. Aí, a finalidade. Artigo 2. Compete à junta diaconal, coletivamente e aos diáconos individualmente, tomar conhecimento da existência de necessitados, principalmente entre os membros da igreja, visitá-los, instruí-los, confortá-los espiritualmente, bem como auxiliá-los nas suas necessidades dentro das possibilidades da igreja, examinando cautelosamente a fim de verificar a real existência de necessidades alegadas. Então, isso é um fator muito importante, né? Eu pergunto aos irmãos, todos que estão assistindo, tem alguém que nunca leu isso aí, porque eu posso passar para frente também, né? Porque a minha intenção era ler tudo, mas eu vejo que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Pergunto
depois os irmãos podem consultar e também vai estar no meu material. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, é que a própria igreja presbiteriana, ela tem um manual de procedimentos, de como a diaconia deve se comportar. Então, se os irmãos acharem interessante, eu continuo lendo, senão a gente passa para um ponto mais na frente. O que acha, reverendo Mariano? Aqui seria só a leitura. Meu prezado, você está aí no comando, né? Se você acredita que é algo que já foi pontuado, aí você pode adiantar, tá? Se você acredita que vale a pena frisar algum, fique à vontade. Então, vamos fazer isso. Eu parece que tem até às 20h35. A gente senta no instante, passa o tempo, né? A diretoria pode voltar, irmão. A diretoria da Junta Diaconal, isso eu já passei, né? Pode adiantar. Pode adiantar. A Junta Diaconal, pronto, isso aqui tá bom. A Junta Diaconal executará as suas funções de acordo com os seguintes princípios. Reunir-se-á uma vez por mês, ou no mínimo de 3 em 3 meses, para ouvir a leitura da ata da reunião anterior e relatório dos diáconos, estudar a situação da obra diaconal, consertar planos, etc. Que é o primeiro, né? B. A diretoria da Junta Diaconal compor-se-á de presidente, vice-presidente e secretários eleitos anualmente. Eu acrescento aí que, como circula dinheiro, tem aquele valor que a Junta recebe para aqueles gastos e tal, então tem que ter também um tesoureiro, né? No manual não fala em tesoureiro, mas nós adotamos o tesoureiro para tomar conta do dinheiro, né? A Junta organizará escalas de diáconos para o recolhimento das ofertas e para os demais serviços da sua competência. Esse recolhimento das ofertas é quando já está lá no gasofilácio, né? E os irmãos pegam, juntamente com o presbítero, no nosso caso, o tesoureiro do conselho, para fazer a conferência e encaminhar para o conselho, né? Então, tem igreja que os próprios diáconos vão lá, tem igreja que é diferente, mas o manual fala exatamente como eu li aqui. Estudar e sugerir ao Conselho planos de movimentos especiais para reforço da receita anual. A Junta pode propor, né, planos para que a gente passe a arrecadação, né? Agora mesmo, nós estamos fazendo lá uma feijoada para juntar recursos para participar do Congresso Unificado do nosso presbitério. Para os trabalhos fora do templo, como visitas, investigações de necessitados, etc., devem os diáconos, de preferência, ser enviados de 2 em 2. De 2 em 2, irmão. Nunca ir um diácono só. Se a visita for para uma senhora, com certeza os diáconos devem levar suas esposas. Não devem visitar uma irmã, 2 homens visitar uma irmã. Não é recomendável, né? Não é por nada, irmãos, é porque tem coisas que só as mulheres, são coisas íntimas, são coisas delas, que só elas conversam entre elas. Então, que as visitas sejam de 2 a 2, né, preferencialmente, e, se for o caso de feminino, que as esposas, namoradas, acompanhem. Sempre que o ambiente permitir, os diáconos, nas suas visitas, deverão orar e ler trechos da palavra de Deus, como também instruir os crentes sobre o privilégio da contribuição. Essa contribuição que eu falo, irmão, são dízimos e ofertas. Muitas vezes o irmão ou a irmã está doente, se afasta 6, 7, 8 meses e deixa de contribuir financeiramente para a obra do Senhor. Então, é importante que a gente fale com os irmãos para que não deixe de contribuir, porque Deus sempre honra aqueles que deixam o dízimo e a oferta. Então, é importante que nessas visitas também sejam dito isso aos irmãos que não estão contribuindo. Os que estão não precisa dizer, né? Enviar trimestralmente ao Conselho
relatório de suas visitas e outras atividades. Enviar anualmente o livro de atas e o relatório geral para apreciação e aprovação do Conselho. Irmãos, eu confesso que algumas juntas não fazem isso. Eu conheço juntas que se reúnem uma vez por ano para trocar de diretoria. Então, é muito importante que tenha pelo menos uma reunião em cada trimestre e que a gente passe o relatório trimestral para o Conselho da Igreja. Reverendo, essa primeira parte terminou. Eu gostaria de saber do senhor se vai querer aqueles 5 minutos, se a gente volta, ou eu posso pegar direto. Opa, vamos dar uma respirada aí, vamos dar uma respirada, ver se tem alguma pergunta que alguém dessa primeira parte tem aí para fazer, né? Que aí seria um momento assim de você já ir se colocando aí para essa finalização. Se tiver alguém que tem alguma colocação disso aí, abra o microfone, por favor. O senhor fala a finalização da primeira parte, né? Isso. Disso que já foi falado aí, você tem alguma coisa? Que alguém Boa noite, queira... meu irmão. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma colocação para fazer. Pastor Lélio, Bragança Paulista. Pensa. Com relação ao que o irmão colocou a respeito de eleição de tesoureiro, eu creio que isso é alguma coisa que nós temos que tomar cuidado, inclusive com a lei vigente. Tesouraria na igreja é centralizada. Se houver fiscalização da Receita Federal, qualquer outra tesouraria ou tesoureiro eleito é considerado caixa 2. Isso nós sabemos muito bem que hoje é crime. Então, essa colocação de rever isso, a questão da eleição de tesoureiro fora do conselho da igreja. Com as tesourarias centralizadas, só existe um tesoureiro. A função no nosso manual é de toda a junta diaconal, de recolher oferta, conferir essa oferta e passar para o tesoureiro. Essa é a função segundo o manual. E não há eleição no manual de tesoureiro, só queria fazer essa colocação aí para que seja revisto isso. Muito obrigado. Bom, reverendo, exatamente, é muito boa a sua colocação, o senhor é autoridade da igreja, conhece. Agora, o que eu coloco aqui é o seguinte, que a junta diaconal, ela recebe uma verba do tesoureiro da igreja e repassa para a junta. Então, no caso aí, o caixa 2 vai existir do mesmo jeito, né? Então, seria tirar essa função da junta, de comprar material de expediente, de comprar material de limpeza, de doar, por exemplo, às vezes pessoas precisam comprar remédio, etc., e etc. Porque, com a presença do tesoureiro ou não, o caixa 2 vai existir, né? Eu acho que a sua preocupação é legítima, né, e com todo respeito. Inclusive, nós estamos vivendo hoje no país esse drama, né, do caixa 2, e nós não podemos nos sujar nisso aí. Mas seria isso, ou então tira essa atribuição da junta diaconal de fazer compras, porque para fazer compras ela pega no dinheiro que é repassado pela tesouraria. Aí, para isso, nós entendemos que tem que ser uma pessoa que vai fazer a escriturazinha todinha lá, eu gastei tanto, aqui a nota, e entregar o relatório. Isso nós chamamos de tesoureiro, né? Tá certo? Mas a sua colocação, me aposto a ela, e com todo respeito, acatamos. Agora, teria que tirar também da mão da diaconia essa atribuição de fazer compra, né? Eliezer, posso falar um pouquinho, irmão? Eu acredito aí que a colocação que foi feita é o entendimento que toda verba que o Conselho passa para as sociedades internas ou para a junta diaconal, ela é auditada, ela não é no caixa 2, ela é auditada, porque as compras são feitas
e a sociedade presta conta com as notas em nome da igreja. Então, quem aprova todo o movimento é o tesoureiro central. Então, o repasse de verba compra e presta conta para o tesoureiro. Então, aí não é caixa 2, porque não pode ser caixa 2, não tem caixa 2 na igreja. Claro que não. Viu? Não pode ter hipótese nenhuma. Pode aparentar ser, mas não é. É que se repassa a verba, se faz o que tem que fazer com aquela verba e presta conta à tesouraria central, porque tem auditoria e prestação de contas de receita e tudo mais. Tá bom? Irmão, eu já fui diácono e eu tenho experiência. Por exemplo, na igreja onde eu fui membro, frequentava, fui diácono, a junta diaconal agia da seguinte forma: havendo necessidade, o diácono comprava a necessidade que a igreja precisava, e apresentava a nota junto ao conselho. O conselho passava o dinheiro. Depois de várias cotações de preço, pegava o melhor preço e fazia a compra, apresentava para o conselho aprovava a compra, o diácono ia, comprava, apresentava a nota e era reembolsado. Essa é a situação que deve o diácono estar agindo corretamente. Essa é a minha opinião, foi o meu modo de proceder e foi como sempre oriento. Ok, obrigado, Francisco. Irmãos, o presbítero Odaí, que é contador também aí, ó, é do caso aí. Calma, Mota. Presbítero Odaí, por favor, pode falar. Ok. Então, essa questão é uma questão contábil, meus irmãos. A igreja ela tem que ter um contador, tem que ter uma contabilidade. Uma conta para a mocidade, uma conta para UPA, uma conta para a Junta para o para a SAF e para o PH e para o CP. Abriu essas contas no plano de conta contábil, vai ser tudo registrado ali. Aí não existe caixa 2. Conta contábil na contabilidade, uma conta da sociedade interna e a junta diaconal. Então, essa é a situação. Se não puder, é caixa 2, qualquer problema. Receita Federal pegou, a igreja se desenquadra de imune e vai ter que responder pagando os impostos altíssimos. Obrigado. Aí, ó, tá vendo? O presbítero Odaí é contador, professor aí também da área, então está dando a sua contribuição. Perfeito. Olha, eu queria dizer o Mariano, Oi. Nós estamos... Esse sistema ideal que ele fala é o de prestação de contas. Isso existe em qualquer empresa e não existe tesoureiro para isso. É o sistema de prestação de contas. Ok, é isso aí. Está explicado aí, está claro.